Oi, hoje eu tô aqui porque a gente precisa conversar. E precisa conversar sobre tudo que a gente passa e que a gente sente sem a mínima necessidade, ou que pelo menos poderia ser evitado no meio de tudo isso. Quando algo dá errado, a gente às vezes não entende. Quando você precisa atingir uma meta e naquele momento você não a obtém, quando você quer tirar o visto americano e aí você é negado, quando você conhece alguém que você gostou muito, mas que a relação não vai para frente, quando você quer muito fazer uma viagem, mas tudo dá errado, você perde o voo e precisa fazer 1 milhão de outras coisas para resolver. Várias coisas saem do nosso controle. Eu dei alguns dos exemplos de coisas que eu vivi e que algumas delas eu compartilhei com vocês aqui no canal. E a minha reflexão de hoje vai ser voltada a isso, a como tudo que dá errado na nossa vida pode ser a preparação para algo dar certo. É engraçado, mas quando a gente não consegue todas essas coisas ou alguma das coisas que a gente tanto deseja, vence aquele sentimento de eu não consegui, de frustração, de incapacidade, né? Mas se a gente for olhar para a filosofia e entender um pouco mais sobre o estoicismo e olhar para aquilo de uma forma que é muito a forma como eu gosto de pensar para poder controlar também meus sentimentos, minha ansiedade, enfim, que é o que eu tenho controle sobre essas situações, né? Até onde eu fiz tudo que eu poderia fazer? Fiz. Ok. Não, eu não fiz tudo o que eu poderia fazer, eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter agido de forma diferente. Mas enfim, essa reflexão mostra pra gente determinados pontos, né, tanto positivos quanto negativos, daquilo que a gente tanto quis, daquilo que a gente tanto queria e muitas vezes não alcançou, não conseguiu, enfim. E eu acredito que eu cheguei num ponto da minha vida, e eu acho que muitas pessoas vão passando por isso também, em que a gente começa a duvidar um pouco do nosso potencial em determinados momentos, né? Com muita comparação com redes sociais, com outras pessoas postando a vida perfeita e linda. Inclusive, recomendo muito que vocês parem de seguir pessoas que só geram gatilhos e não geram nada positivo para vocês. E se equiparem a pessoas que viveram como vocês vivem hoje ou que tem alguma conexão mais próxima para que não exista essa dificuldade em lidar com a realidade que a gente vive em determinado momento, né? É claro que a gente vai se comparar. A gente se compara com os nossos pais. Ué, Pri, como assim? Se eu for parar para olhar meus pais com a minha idade, meu pai já tinha apartamento próprio, já estava formando uma família, já estava casado, né? Já ganhava muito bem, tinha um cargo muito bom profissionalmente. E quando a gente vai se comparar, tem muitas coisas que eu não atingi que meu pai atingiu com a minha idade. Essa expectativa em volta das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, que muitas vezes a gente sabe que vão demorar para acontecer, mas a gente quer ali, ó, naquele momento. E aí você fica angustiado, porque você não consegue realizar. Seja por falta de ferramentas, seja por falta de experiência, seja por falta de tempo, seja por falta de pessoas, né? Se você deseja ter um relacionamento, se você não encontrou alguém que esteja disposto a viver um relacionamento, que tenha química com você, que queira construir algo, né? São vários fatores. A mesma coisa com sonhos, aquisição de clientes, vendas, enfim, crescimento, ser promovido, né? Tudo isso envolve muitas coisas e muitas vezes a gente deixa de olhar para aquilo que a gente consegue controlar. Eu tô falando muito sobre isso e tô até sentindo que eu tô muito calma e filosófica nesse vídeo. Acho que os outros eu sou mais pancada. Justamente porque eu tô vivendo esse momento na minha vida. Eu
desejei muitas coisas. E eu passei esses primeiros 5 meses, né, pensando que a gente está em maio agora, eu passei momentos muito difíceis, tanto de mentalidade, quanto de pessoas, quanto de família, quanto de trabalho. Tudo que 2024 me trouxe muito aprendizado, 2025 veio como uma pancada. E eu sempre me mantive com o meu pensamento, fui muito atrás de coisas que me trouxessem clareza, o que eu queria de fato, qual era a minha vontade. Era criar conteúdo para sempre, era conseguir ser renomada na minha área, era ter um relacionamento, o que eu queria, né? E eu senti isso, que faltava clareza nos meus desejos, que faltava clareza aonde eu queria chegar, que faltava clareza na minha visão de vida. E eu demorei para entender isso, demorei os últimos 5 meses. E hoje, depois de ter obtido essa clareza há umas 2, 3 semanas atrás, eu tive mentalizando muito isso. Eu sei que muitos de vocês aqui podem não acreditar em Deus, podem só acreditar na força do universo, pode acreditar na mentalidade, na força da mente, né? Você atrair o que você pensa, ou pode não acreditar em nada disso. Eu acredito muito tanto na força da mente, de como a gente pode trazer de fato oportunidades, exercitando bem a nossa mentalidade, acredito no poder do universo e acredito em Deus. Então sempre quando eu faço as minhas orações ou os meus pedidos, eu sempre trago essas 3 energias e por muitas vezes eu trouxe isso esse ano, de coisas que eu queria, de experiências que eu queria viver, de medos que eu estava sentindo. E eu pedi muito, desde o ano passado, na verdade, isso já era algo que eu tinha muita clareza, eu queria muito palestrar pelo Brasil, queria ter essa oportunidade de ir para outros estados, já tinha palestrado e dado workshop aqui em São Paulo, mas nunca tinha saído, né, daqui para isso especificamente. E desejei muito, pedi muito, e cara, aconteceu. E aconteceu tudo de uma vez, e todas as coisas vieram, e eu entendi que depois de tudo isso, inclusive, recebi também uma outra oportunidade incrível, que era algo que eu queria também, queria sair do meu ninho. E depois de tudo isso eu entendi que nada vai acontecer no nosso tempo. Tudo que deu errado na minha vida até agora, todos os problemas que aconteceram, as pessoas que se afastaram, os relacionamentos que não deram certo, as pessoas que eu não conheci por empecilhos, enfim. Hoje, depois de tudo isso, eu entendi que nada deu certo para que eu pudesse chegar aqui hoje. Né? E é sobre essa visão de história que a gente sempre tem que visualizar. Eu perdi, vamos supor, né? Você perdeu aquela oportunidade de emprego, mas daqui 3 meses vai surgir a oportunidade. E sabe qual é o nosso problema? A gente não sabe esperar, a gente não sabe entender o tempo das coisas, porque nós vivemos em uma época, né, um momento da geração que é imediatista. Eu sempre tentei trazer essa mentalidade, essa visão, né, de poxa, não deu certo, principalmente com o que aconteceu com o visto negado, né? Ok, não deu certo agora, uma hora vai dar certo, uma hora vai acontecer. E se não deu certo para ir para os Estados Unidos, ok, eu vou para a Europa, eu vou para outro lugar, eu vou conhecer outros lugares. Talvez seja isso, talvez eu não tenha conseguido de fato o visto americano para que eu pudesse ir para outro lugar, porque nesse outro lugar eu vou aprender outras coisas, eu vou conhecer outras pessoas, eu vou viver outras coisas. Então eu acredito que sim, tudo tem sentido. Cada palito que cai no chão tem sentido na nossa vida. Porém, entretanto, contudo, tudo depende de como você visualiza isso. Tudo depende
qual perspectiva você vai levar para você. Eu lembro que nesses momentos difíceis, e agora que eu moro sozinha e, né, tenho meus momentos de solitude, eu me perguntava muito: nossa, meu Deus, eu faço tantas coisas, eu trabalho tanto, eu corro tanto atrás, e às vezes eu até me auto-sabotava pensando de que eu não estava trabalhando o suficiente, aí eu trabalhava mais, enfim. E eu me questionava tanto sobre isso, né? Quando que vai chegar a minha hora? Quando que as coisas vão melhorar? Eu não aguento mais, eu tô angustiada, né? Olha eu abrindo meu coração aqui para vocês. E aí, hoje eu olho para trás e eu entendo que eu tive que passar por isso, que tudo isso me fez enxergar que realmente, se não tivesse rolado do jeito que rolou, não estaria rolando exatamente isso agora. E eu acho que é isso que eu tento trazer nos meus vídeos, nas minhas palestras, nas minhas conversas. Eu amo transformar pessoas, eu amo distribuir conhecimento, eu amo aprender mais e trazer o que eu sei para os outros. E essa conversa, o meu canal em si é sobre isso, é sobre as minhas vivências e como você pode utilizar isso de alguma forma, ou como você pode se identificar e a gente bater um papo sobre isso. Eu, semana que vem, tô indo para Goiânia palestrar e tô indo para Brasília palestrar. Nunca que a Priscila lá atrás imaginaria isso acontecendo. Em breve vou revelar também uma outra oportunidade incrível e maravilhosa que chegou na minha vida, que vai ser o ponto-chave para mostrar e aplicar tudo o que eu sei e o quanto eu posso ainda aprender e o quanto eu posso colher. E no final das contas é sobre isso. Demorou o tempo que tinha que demorar para que fosse do jeito que está sendo, para que acontecesse da forma que tem que acontecer. Eu nem consigo acreditar tudo que está acontecendo na minha vida. E eu sempre penso na minha mãe. Toda vez que alguma coisa acontece, eu penso na minha mãe. Eu penso, é você que está mexendo esses palitos, ou foi sua partida que me fez chegar aqui. Enfim, eu acho que sempre quando a gente perde alguém que é muito importante, seja mãe, avô, pai, irmão, familiar, enfim, a gente sempre fica com essa visão, né? O que que ele estaria pensando, o que ela estaria pensando. E eu vivo para isso, meu movimento é isso, gerar essa transformação, mudar a vida das pessoas de alguma forma e dar orgulho para minha mãe, para os meus avós que não estão aqui, meus tios, todas as pessoas que de alguma forma passaram pela minha vida e me ensinaram algo, enfim. Eu espero de todo o meu coração que você entenda que tudo que está acontecendo na sua vida hoje, o turbilhão que pode estar acontecendo, as loucuras de emoção, as pessoas ao seu redor, o trabalho, enfim, tudo está acontecendo porque tem algo melhor vindo. Sempre tem algo melhor para vir. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, claro. E em breve venho revelar uma novidade muito, muito massa. Então me segue lá nas redes sociais para você também saber mais de pertinho no dia a dia da minha vida.